Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Fórmula de Viagem. Hoje a gente vai falar sobre hospedagens. Mas de que jeito a gente vai falar de hospedagens? Bom, eu vou te contar um pouquinho as minhas experiências para que a gente perceba o que a gente deve ou não deve fazer e como é que a gente deve escolher a nossa hospedagem, que itens a gente deve levar em consideração. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar um pouquinho as diferenças sobre hotel, hostel e Airbnb. Vou te contar as minhas experiências em cada uma dessas três formas de se hospedar. E aí, com isso, a gente vai finalizar o vídeo falando sobre os itens, os elementos que são super importantes para a gente levar em consideração antes de escolher a nossa hospedagem. Então, ao longo desses meus anos viajando e das minhas experiências, eu defini ali alguns critérios que são fundamentais, que a gente nunca pode esquecer de olhar, e alguns outros critérios que são, podemos dizer, facultativos. Então, às vezes você vai levar eles em consideração e às vezes não. Então, vamos lá. Vamos começar então pelas diferenças entre os estilos de hospedagem. Diferença entre hotel, hostel e Airbnb. Vou começar falando de hotel. Em termos de estrutura. Bom, em termos de estrutura, os hotéis eles podem variar muito, vai depender de vários fatores. Da região para onde você está indo, se é uma rede de hotéis ou não, se é um hotel grande, se é um hotel pequeno, enfim. A estrutura pode variar bastante. E aí eu vou falar de estrutura nos outros tipos também. Outra coisa, a parte de economia relacionada à alimentação. Como é que funciona isso? Bom, se você tem a intenção de economizar com alimentação durante a sua viagem, num hotel pode ficar um pouquinho complicado fazer isso. Por quê? Porque normalmente você não tem uma cozinha dentro do quarto do hotel, não é sempre, às vezes acontece de ter, mas normalmente você não tem. E quando tem, às vezes tem só alguns itens mais básicos. Se tiver um micro-ondas já ajuda, mas enfim, de modo geral, a hospedagem não facilita muito pra gente na hora de economizar com alimentação. Também muitos hotéis não têm a opção de ter uma cozinha, por exemplo, compartilhada numa área comum, então isso também dificulta um pouco. Outro item importante é a questão do serviço de quarto. Essa é uma diferença da hospedagem, tá? Do hotel. Então, o hotel normalmente tem um serviço de quarto e às vezes ele é um serviço de quarto diário e às vezes não, dependendo da quantidade de dias ou do tipo de hotel que você ficar, pode ser que você não tenha um serviço de quarto ali todos os dias. Mas, de modo geral, você tem alguém que vai trocar sua roupa de cama, vai trocar toalhas, enfim, tem ali algum tipo de atendimento que os outros tipos de hospedagem não têm. Isso é uma vantagem dos hotéis. Ah, outro ponto, estava olhando aqui na minha lista para não esquecer. É a questão de fazer amizades. Como assim, Bruna, fazer amizades? Bom, quando a gente se hospeda num hotel, a gente tem menos chances de acabar fazendo amizades com outros hóspedes, porque a gente está ali num quarto privativo, existe lounge, existe às vezes bar, restaurantes, enfim, dentro do hotel, mas não é sempre, não é um ambiente que facilita tanto assim a comunicação entre os hóspedes. Já é um pouquinho diferente nos outros casos, mas a gente já vai chegar lá. E como é que são os hostels? Bom, em termos de estrutura, a lógica é muito parecida com a do hotel. Vai depender muito. Vai depender do tamanho do hostel, da localização do hostel, do estilo do hostel. Pode ser um hostel, uma versão mais rústica, uma versão mais simples de hostel, então ele vai ter uma estrutura mais simples, como pode ser um hostel super completo, que pode ser inclusive mais completo que muito hotel por aí. Então, em termos de estrutura, o hostel também depende muito do tipo de hostel, bem parecido com a questão do hotel. Também tem hostels que podem ter bares dentro do hostel, restaurantes, algumas áreas compartilhadas, então a estrutura muda bastante, vai variar muito, tá? Em termos de economia relacionadas à alimentação. No hostel, essa possibilidade já fica bem maior, porque normalmente você tem uma cozinha compartilhada na área comum, então não tem uma cozinha nos quartos, né? Não vai ter isso. Os quartos realmente é só uma área para dormir, mas você normalmente tem essa área compartilhada com cozinha, onde você pode usar os utensílios, utilizar a geladeira, enfim. Tem, claro, regras, cada hostel vai ter as suas regras, você vai ter que respeitar isso, mas você tem essa opção e isso facilita bastante para a economia na alimentação.
Na questão ali de serviços que o hostel pode oferecer, como por exemplo, lá no hotel eu falei que pode acontecer de ter um serviço, né? Pode acontecer não, vai ter um serviço de quarto normalmente, pode ter algum atendimento de lavanderia se você precisar, então você pode mandar, por exemplo, lavar a sua roupa na lavanderia do hotel. Claro, né? Isso tem um custo, normalmente é um custo até consideravelmente alto, enfim. Mas no hostel, essa parte pode ser bem interessante porque existem vários hostels que possuem aquela área de lavanderia, aquelas máquinas de lavar roupa e secadoras que você coloca o dinheiro ali e compra uma porçãozinha de sabão separado e coloca lá na sua máquina e põe para lavar e põe para secar, enfim. Então tem alguns hostels, dependendo do tamanho deles, que possuem isso dentro do hostel, então isso facilita bastante, tá? Mas, é claro, você sempre pode sair na rua e usar esse tipo de serviço de lavanderia, não é necessariamente um requisito super importante, mas muitos hostels têm isso também. Outro ponto do hostel, que aí é uma vantagem em relação ao hotel, é que fica muito mais fácil para você fazer amizades num hostel do que num hotel. O ambiente já é diferenciado, ele já é feito para propiciar isso. Então, mesmo que você escolha, por exemplo, um hotel privativo num hostel, você ainda assim vai ter mais facilidade, porque a área comum normalmente tem bastante coisa para fazer, a galera vai para o lounge, fica ali na parte onde tem internet, onde tem algum bar, se tiver um bar, enfim. Então a galera costuma se misturar muito mais num hostel do que num hotel. Então você tem muito mais chances de fazer amizades se você for para um hostel. E como é que vai ser o Airbnb? Bom, em termos de estrutura, de novo, depende, eu sei. Por quê? Porque você pode encontrar diversos tipos de Airbnb diferentes. Você pode encontrar casas super completas, que são realmente casas, então elas têm tudo o que você precisa, então é uma super estrutura. Como você pode encontrar versões bem minimalistas de uma casa, ou, por exemplo, é uma kitnet bem pequena, então é só um quarto, tem o mínimo necessário. Às vezes é uma casa grande que a pessoa dividiu em cômodos menores, então não tem uma cozinha, por exemplo, tem elementos bem simples de uma cozinha, então por isso que a estrutura varia bastante no Airbnb. Mas no Airbnb é mais fácil você encontrar alguma coisa completa que atenda às suas necessidades de viagem e que você se sinta mais em casa do que no caso de um hostel e de um hotel. Então tem uma vantagem aí. E, consequentemente, você tem muito mais chances de economizar num Airbnb do que no hotel, por exemplo, porque se você conseguir um lugar com uma cozinha, pelo menos com o mínimo de estrutura, você consegue preparar um café da manhã antes de sair, você consegue, às vezes, preparar sanduíches, lanches para você passar o dia na rua e não precisar ficar sempre comprando coisa ou estar sempre almoçando fora. Então, tem essas vantagens do Airbnb. Em relação à parte de fazer amizades, bom, se você pegar um ambiente privativo, você não vai ter essa possibilidade, porque você está pegando um lugar fechado para você, um espaço inteiro, um apartamento, uma casa, enfim. E talvez o máximo de contato que você tenha é com o anfitrião quando ele vier te recepcionar ou quando você for embora. E em muitos casos, nem esse contato você vai ter, porque hoje em dia vários check-ins e check-outs do Airbnb são todos feitos de forma digital, podemos dizer assim. Você tem lá uma fechadura com senha que você entra no local e acessa com senha, e quando você vai embora, você deixa tudo arrumadinho e só vai embora, fecha a porta e acabou. Então nem sempre você tem esse contato. Agora, se você pegar uma opção de espaço compartilhado, onde você está alugando um quarto na casa de alguém, esse espaço na casa de alguém, aí sim você tem uma grande chance de fazer amizade com essa pessoa que está te recebendo, ou pelo menos ter algum contato com algum nativo, alguém que vai te dar dicas, alguém que mora na cidade. Então, essa é uma vantagem do Airbnb quando você pega essa parte compartilhada. Quanto à questão de serviços relacionados, por exemplo, a uma lavanderia, uma área para lavar roupa e tal, isso também vai depender bastante do Airbnb, tá? Em muitos casos não tem essa opção, então você não tem essa área, mas em alguns casos vai ter essa área sim, onde você pode às vezes estar ali incluso e você não precisa pagar nada mais por isso, você pode utilizar aquela parte da área de serviço, como em alguns casos você vai ter que pagar no estilo como se você estivesse usando uma lavanderia fora. Então o Airbnb te dá essas possibilidades também. Dentro das 3 opções, a gente vai encontrar boas opções e opções ruins, tanto para hotel, quanto para hostel, quanto para Airbnb. Então,
Para você, que é aquela pessoa mais de hotel, que não quis tentar ainda hostel, também fica meio receoso de Airbnb, porque eu vou estar na casa de alguém e tal, isso não é meio estranho. Bom, o hotel, ele não te garante 100% uma experiência segura. Não quer dizer porque você está reservando um hotel que vai sair tudo certo. Você vai ver nas experiências que eu vou te contar daqui a pouco que não funciona bem assim, nem sempre dá certo. Então, o hotel não é uma garantia de que tudo vai dar certo. Então, talvez seja bem interessante você abrir as suas possibilidades para considerar, quem sabe, um hostel e um Airbnb. No caso do hostel, você pode utilizar ele muito semelhante ao que você utiliza um hotel. Você, inclusive, consegue reservar quartos privativos. Não são todos os hostels que possuem quartos privativos, mas a maioria hoje em dia tem, então você tem essa possibilidade. Inclusive, tem hostels que são tão bons ou melhores que hotéis e, consequentemente, tão mais caros que um hotel. Então, nem sempre o hostel também vai ser sinônimo de economia. Agora, claro, se você realmente quiser economizar, você daí vai buscar hostels daquela versão bem clássica e mais rústica de hostel, que daí são locais bem simples, com quartos com muitas camas, e aí você pega uma dessas opções e aí com certeza você vai pagar mais barato do que isso. Mas você tem inúmeras possibilidades no universo de hostels, tá? E no caso do Airbnb, como eu mencionei, você pode alugar um espaço inteiro, então você não fica com aquela sensação de que estou invadindo a casa de alguém, estou dividindo o espaço com alguém que eu não conheço. Então você tem essa facilidade e você também encontra diversas opções. Você pode conseguir ficar hospedado em algum lugar que vai parecer a sua casa, que você vai se sentir super bem, super confortável. Como você pode pegar opções mais simples. E aí também a questão de custos, de valores, varia muito, dependendo da região para onde você vai, o bairro onde você está olhando, enfim, tem diversas possibilidades. Vamos entrar agora, então, na parte das minhas experiências. Eu já fiquei hospedada nas 3 modalidades. Nos 3, hotel, hostel e Airbnb. E ambos têm pontos positivos e também têm ressalvas, então a gente sempre tem que pesar essas questões positivas e negativas, tá? Eu não acho que tenha um que seja certo ou errado, eu acho que depende muito do teu estilo de viagem e também daquela viagem em específico, daquela situação que você está vivendo, daquele momento em específico. Por isso que é importante a gente conhecer essas 3 possibilidades, levar elas em consideração, pesquisar elas na nossa viagem, porque uma pode ser muito mais vantajosa que a outra num local específico, então por isso que é legal, tá? Então eu vou te contar aqui um pouquinho das minhas experiências e você vai, inclusive, perceber, apesar de nenhuma das 3 modalidades ter alguma coisa de errado, enfim, ser ruim, eu tenho a minha preferida, que eu busco e tento escolher sempre essa opção quando ela convém em questões, né, financeiras. Se ela compensar financeiramente, eu tenho a minha preferida, que logo você vai saber. Então, vou começar te contando agora as minhas experiências de hotel. Eu não vou contar todas as minhas experiências de hotel, vou só levantar aqui algumas para mostrar para vocês alguns pontos, algumas diferenças e o quanto elas podem ser muito diferentes entre uma e outra. Deixa eu te contar um hotel que eu fiquei em Roma, na Eurotrip que eu fiz. Era um hotel relativamente simples, assim, só que ele era um hotel bem localizado. O quarto parecia um quarto de casa de praia, assim, uma versão mais rústica, assim, meio com uns elementos de palha e tal. Mas parecia uma coisa, assim, bem improvisada, assim. Por isso que eu falei casa de praia, aquela casa de praia que a gente leva os móveis e as coisas que a gente não usa mais na nossa casa principal. É tipo isso, assim, parecia um quarto de casa de praia improvisado na casa da avó. Que aí tem uma cama de casal, aí tem uma outra cama de solteiro, aí tem um colchão, era uma coisa meio assim, né? Mas tudo bem. Ele era super simples, mas ele era, como eu falei, muito bem localizado. Ele ficava bem perto da estação Termini, que é uma das principais estações de metrô de Roma, então não tinha o que reclamar. E ele tinha um café da manhã bem simplesinho, que eles entregavam no quarto de manhã cedo, então a gente conseguia sair do hotel um pouquinho alimentada, assim, não era o melhor café da manhã do mundo, mas dava para enganar por algumas horas até a gente beliscar mais uma coisinha antes do almoço. Então, essa foi uma experiência, não era a coisa mais incrível do mundo, mas compensou. A nossa prioridade naquela vez em Roma era escolher um hostel. Só que como Roma tem uma procura gigantesca, aquela cidade não para de ter turista o tempo inteiro, você tem que reservar com bastante antecedência. E aí a gente perdeu algumas opções de hostel que a gente gostaria de se hospedar, que eram hostels bem legais, a gente
ia pegar quarto privativo, ou dependendo do valor, até quarto compartilhado, mas a gente não conseguiu pegar nenhum hostel que coubesse no nosso orçamento, porque as vagas já tinham esgotado. Então a gente acabou pegando esse hotel mesmo, mas foi ok. Eu tive uma outra experiência minha na viagem que fiz para os Estados Unidos, que eu fiquei hospedada num Sheraton. Sheraton é uma rede de hotéis bem top que existe no mundo. E aí eu consegui ficar hospedada nesse hotel porque ele era subsidiado, então a gente tinha um desconto por estar fazendo o intercâmbio. Então ele saiu muito mais barato do que se fosse fazer pagar uma diária normal. Inclusive, se fosse pagar uma diária normal, com certeza eu não teria me hospedado lá, porque é realmente fora, pelo menos fora do meu padrão. Só que era muito sensacional o hotel. O hotel tinha uma estrutura muito boa e o quarto era maravilhoso. Era tipo um apartamento, assim. Deve ter muito apartamento por aí, muito menor do que esse quarto desse hotel. Então tinha uma sala bem grande, assim, uma sala com uma mesa de escritório, com sofá, com televisão bem grande. Tinha uma cozinha pequenininha, não tinha fogão, mas tinha micro-ondas, frigobar, cafeteira, assim, tinha um básico, tinha uma pia e tal. Tinha o quarto, com uma daquelas camas maravilhosas que nem de filme americano mesmo, aquela cama cheia de travesseiro, aquele colchão bem molinho, assim, bem gostoso, que você afunda, era tipo isso, era igualzinho. E o banheiro também era um banheiro muito massa, bem grande, aquela área de pia separada da área do banheiro mesmo, assim, então era bem sensacional. Eu espero que algum outro dia da minha vida eu possa me hospedar num hotel assim de novo, porque é realmente uma experiência bem legal, é um conforto muito bom, é tão bom quanto a gente estar na nossa casa, tirando ali que não era uma cozinha completa, então não dava para fazer tudo, mas dava para se virar bem nesse hotel, nessa experiência que a gente teve. Outro tipo de hotel que eu já fiquei hospedada é aqueles hotéis que na América do Norte eles chamam de motel. Que pra gente aqui tem outro significado no Brasil, mas lá ele é um hotel, só que ele é um daqueles hotéis mais de estrada, e normalmente ele é aquele hotel que não tem um corredor dentro de algum lugar, é aqueles quartos que são virados pra rua, que a porta é pra rua e tal, dá direto acesso pro estacionamento, por exemplo. Então esse é um estilo de hotel e eu já fiquei hospedada algumas vezes nesses. A primeira vez que eu fiquei hospedada num hotel desses foi uma experiência bem ok. Era um hotel em Los Angeles chamado Saharan Motor Hotel, uma coisa assim. Ou Saharan Motel, não lembro. Mas ele ficava em Los Angeles, numa região bem central, assim, bem localizado, não era na estrada, enfim. Mas ele era nesse estilo, era um bom hotel, o quarto era organizadinho, limpinho, tinha uma pequena estrutura ali de cozinha, com micro-ondas, aquelas coisinhas básicas para se virar, frigobar e tal. Só que, essa vez de Los Angeles, ok. Teve, agora mais recentemente, a vez que eu me hospedei num hotel desse tipo, lá nas Montanhas Rochosas, no Canadá. Pensa, eu tava num lugar sensacional, um lugar top, Montanhas Rochosas, lindo demais, neve, aquela coisa incrível. Apesar de que não era inverno, era primavera. E aí, beleza. Chegamos no hotel, abrimos a porta do quarto e eu pensei, onde foi que eu me enfiei? Gente, era terrível. Terrível. Terrível, 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 terrível. O quarto tinha um cheiro muito forte, assim, um cheiro de coisa velha, de coisa guardada, assim, um negócio... Não era nem um pouco legal. E eu acho que por ser também uma propriedade muito antiga e aí ser um negócio mais descuidado, a louça, as coisas de banheiro eram, assim, bem encardidas, bem com cara de velha, assim, a pia era manchada, a banheira era manchada, as toalhas, esses acessórios de banheiro, assim, eram bem simples, assim, um negócio bem batido, assim, uma toalha bem comum e tal, que a gente não tá acostumado a ver em hotel, normalmente tem uma toalha um pouquinho melhor, uma coisa um pouquinho melhor, enfim. O aquecedor desse hotel era, assim, pré-histórico, era um negócio, tipo, da época dos dinossauros, era bizarro, não dava pra ligar, a gente tentou ligar, ele fazia muito barulho e tinha um cheiro bizarro, que eu pensei, meu Deus, a gente vai morrer intoxicado, então vamos deixar esse negócio desligado. Por sorte, não era inverno, né, era primavera, então era friozinho, principalmente à noite, mas a gente aguentava com as cobertas que tinham ali no quarto, porque não tinha condições de ligar aquele aquecedor. A vantagem era que ele tinha uma cozinha dentro do quarto, então por ser esse estilo mais
simples, ele tinha uma cozinha completinha. Então tinha o frigobar, tinha fogão, micro-ondas, coisa para passar café, tinha louça e tal, uma pia. Então ele tinha todos os acessórios necessários pra gente passar ali aqueles dias. Então essa era uma vantagem. Só que ele tinha todas essas outras desvantagens. Então foi bem complicado. Eu, inclusive, pensei bastante em ir embora. Eu queria realmente sair dali, encontrar uma outra hospedagem. Eu queria muito, estava me incomodando bastante. Eu estava realmente bem incomodada. Então foi uma experiência bem trash, assim, não foi muito legal. Só que a tarifa que a gente tinha não era reembolsável, a gente já tinha feito check-in, enfim. Ir para outro lugar ia ser um gasto, a gente estava na montanha, numa época em que com certeza não ia ter muita hospedagem, então a gente tinha uma chance de pagar muito mais caro, então não tinha muito o que fazer. E não adiantava pedir para trocar de quarto, porque ia ser a mesma coisa. Então a gente teve que respirar fundo, paciência, seguimos em frente e abstrai as coisas que estão aqui. Então essa foi uma experiência um pouquinho não muito boa que eu já tive com um hotel nesse estilo. E as minhas experiências com hostel. Também vou contar só algumas aqui. Com quarto privativo, a experiência acaba sendo muito parecida com a de um hotel normal mesmo, porque você tá ali com o quarto só pra você, provavelmente o banheiro vai ser um banheiro privativo também. Então essa parte em si não tem muito mistério, assim, não tem nada muito de diferente. E aí eu tive a oportunidade de ficar em hostels muito bons nessas modalidades. Teve o hostel que eu fiquei em Amsterdã, o Generator, que ele é uma rede de hostels grande, então tem vários outros lugares do mundo. E aí é um hostel muito legal, eles têm uma estrutura muito incrível, assim, tem bar, tem várias coisas dentro do hostel e os quartos são lindos. No caso de Amsterdã, esse hostel ficava na entrada de um parque, agora eu não lembro o nome exato do parque, mas era, tipo, muito legal, porque você saía numa das portas do hostel e você caía dentro do parque e andava dentro do parque, era muito incrível, assim. Então foi uma super experiência. O quarto era lindo, era tudo muito legal. O único porém é que hoje em dia eu simplesmente não indico tanto esse hostel pela questão de custo, de preço. Porque quando eu fui lá em 2016, ele tava um preço bem ok, assim, era uma diária razoável. Mas hoje em dia, eu já olhei ele algumas vezes para os meus clientes de consultoria que foram para Amsterdã, a gente deu uma olhada, que como é um lugar que eu já fui e achei muito bom, é sempre legal a gente indicar. Só que ele anda com preços muito exorbitantes, as diárias estão muito caras. Tudo bem que a Amsterdã, de modo geral, tem uma diária mais alta do que muitos lugares da Europa, mas o Generator em específico tá um pouco fora da faixa, assim. Teve uma vez que eu cheguei a ver que era tipo R$700 a diária e eu acho R$700 bastante dinheiro. Não por ser um hostel, porque como eu falei, esse hostel ele realmente tem uma estrutura muito boa, ele é muito melhor do que muitos hotéis por aí, mas é porque realmente eu acho R$700 uma diária, dependendo para onde você vai ficar, muito. Eu tive uma outra experiência de hostel nessa mesma viagem, quarto privativo, só que em Paris. Então ele já era um hostel bem mais simples, não era um hostel de rede. Então era num prédio mais antigo, não tinha elevador, a gente tinha que subir 4 andares de escada, né? Primeira vez tem que subir com mala, depois tem que subir todos os dias, depois de passear e andar o dia inteiro, você tem que subir 4 andares, então, ok. Mas era um hostel bem localizado, numa região bem boa de Paris, ficava perto do metrô, de uma estação de metrô, então era bem ok. E eles tinham café da manhã no hostel. Tinha que pagar, se não me engano, tinha que pagar separado, não lembro se eram tipo 5 euros, uma coisa assim, não lembro. Mas valia a pena pra gente, era um café da manhã legal, então a gente acabava comendo ali antes de sair. Então foi uma experiência de hostel bacana, esse de ficar nesse quarto privativo era mais simples do que aquele de Amsterdã, mas com certeza valeu a pena. E a experiência de pegar quarto compartilhado em hostel, como é que foi? No meu caso, eu consegui pegar em hostels bem bons, então eu não me hospedei em nenhum hostel que fosse daquelas versões bem mais roots de hostel, assim. Então eu fiquei em redes bem legais de hostel. Por exemplo, em Praga eu fiquei no Post Hostel, é um hostel bem legal, bem bonito, não é um hostel muito grande, então não tem muitos quartos. A gente ficou num quarto para 6 pessoas, era tudo bem limpinho, bem organizadinho, o quarto era bem espaçoso. Tinha cortina, se não me engano, nesse hostel tinha cortina ali na cama, então isso facilitava
bastante, né? Você ficava ali mais no privativo, mais no escurinho e tal. O banheiro era compartilhado, era um banheiro fora do quarto, mas era também sempre bem limpinho. Não tinha muita gente no hostel, então não tinha muito movimento no banheiro, era super tranquilo. Quando você ia no banheiro, normalmente ele estava livre. A área ali do box para tomar banho era uma área bem grande, então tinha um espaço para você deixar seus pertences pendurados. E aí, quando você fosse se secar e se vestir, você conseguia fazer isso tranquilamente, porque tinha um espaço bem bom. Então, eu não me senti incomodada nesse hostel de forma alguma com a questão de compartilhar quarto, nem com a questão de pegar banheiro compartilhado, tá? Achei bem tranquilo. Cuidadinhos básicos, você vai tomar banho de Havaianas, né? Não vai tomar banho de pé descalço, leva suas coisinhas, enfim, fica ligado com as suas coisas e tal, mas bem tranquilo. Só que com essas experiências de dividir quarto, teve uma delas que não foi, assim, a melhor experiência do mundo, porque a gente pegou no nosso quarto um menino de Singapura que roncava. Então, das 3 noites que eu fiquei em Berlim com os meus amigos, nas 3 noites o menino tava no nosso quarto e ele roncou as 3 noites e ele roncava a noite inteira. Então, foi bem desafiador. Eu acho que eu nunca senti tanta raiva na minha vida como eu senti naquelas noites lá em Berlim. Por quê? Porque pensa, tava super cansada, apagada, né, dormindo. Eu ficava na beliche em cima e ele ficava na outra beliche em cima, então ele dormia com a cabeça assim, tipo, virado pra minha cabeça, e ele roncava e eu acordava, e eu ficava muito irritada. Eu lembro que eu tinha minha garrafinha de água do meu lado na cama e várias vezes eu pensei, tipo, jogar a garrafa de água nele pra ver se ele parava. Tipo, eu real me incomodei. Inclusive eu lembro, eu não esqueço, eu cheguei a sonhar que eu dormia na rua e que eu ficava feliz por dormir na rua, de tanto que aquilo me incomodava. Mas eu não tô te contando isso pra que você fique preocupado e ache que isso vai acontecer com você. Não, eu tô te contando isso porque ali eu percebi que existe um kit básico para viver em hostels compartilhados. Então, você precisa ter alguns cuidados para poder aproveitar essa tua experiência num hostel compartilhado, porque você não tem como ter certeza se você vai ficar num quarto bom ou não, se vai ter alguém que ronca ou não, enfim, são coisas que a gente não tem como prever mesmo. Então, o que eu aprendi ali? Sempre levar um tampão de olho, aqueles tampões que a gente ganha, às vezes, até no próprio avião, quando a gente tá indo para esse outro local, tem companhias aéreas que entregam isso, então você pega esse negócio que você vai precisar. Se não, você já se prepara e já leva um do Brasil para você ter. Outra coisa que aí é a mais importante de todas, pelo menos para mim, que me incomoda com barulho, é levar tampão de ouvido. Então, tampão de ouvido também é um item essencial para quem vai dividir quarto em hostel e se incomoda com, né, barulhos e, enfim, outras pessoas ali se movimentando quando você já estiver dormindo. Pode ser fone de ouvido também, poderia ser um bom fone de ouvido também. No meu caso, por que eu não usei fone de ouvido? Você pode estar pensando, tá, Bruna, mas você podia ter, né, botado música para dormir e tal. O que aconteceu comigo? O meu celular morreu naquela viagem, ele morreu oficial. Simplesmente ele não ligava mais. Então eu não tinha o meu celular na viagem. E aí os meus amigos, né, para eles não escutarem aquele barulho, eles usavam o celular deles e o fone deles, enfim, eles escutavam música para eles dormirem, então eles não conseguiam me emprestar. Então eu não tinha o que fazer, eu não tinha fone, eu não tinha música, eu não tinha tampão de ouvido e era isso aí. Então eu acabei ficando né, com essa lembrança, né, essa experiência. Mas enfim, ali eu aprendi os itens necessários para a gente aproveitar um hostel da melhor maneira possível e sem ter lembranças ruins da experiência. Agora eu vou te contar, então, minhas experiências da minha modalidade preferida, que é o Airbnb. É o meu estilo de hospedagem preferido, porque eu acho que, de modo geral, ele é o melhor custo-benefício para mim. Em termos realmente de custo, ele compensa em valor e aí ele me dá uma estrutura que um hotel e um hostel normalmente não me dão. Então eu busco sempre escolher escolher Airbnb sempre que possível, né? Às vezes não é por questão de custo, por outras N razões, mas eu tento sempre escolher o Airbnb. E aí, como é que foram algumas das minhas experiências? Bom, das vezes que eu fiquei em Airbnb aqui no Brasil, que eu me hospedei aqui, sempre foram experiências bem boas. Eu sempre peguei lugares bem ok, alguns mais completos, outros mais simples, mas sempre me atenderam super bem.
Inclusive, teve um dos locais que é um apartamento em Porto Alegre que eu gostei bastante. Eu até falei pro meu namorado na época, nossa, eu super moraria nesse apartamento, assim. Se eu, por alguma razão, precisasse morar em Porto Alegre, eu ia querer morar nesse Airbnb, porque eu gostei bastante. Então, teve isso. E outros Airbnbs que eu visitei pelo Brasil, que eu gostei bastante, que sempre foram muito bons. Teve uma vez em Gramado, que era uma casa bem legal. Em São Paulo, era um apartamento pequeno e simples, mas também bem completo. Então, as minhas experiências aqui no Brasil sempre foram boas, tá? Vou te contar um pouquinho agora, então, a minha experiência de Buenos Aires. Como é que foi meu Airbnb lá? Eu peguei um Airbnb para uma semana, porque o custo compensava super em relação a hotéis e era bem localizado, era perto de transporte público, então valia muito a pena pegar Airbnb e também ia me possibilitar economizar um pouco mais em alimentação, que eu não ia conseguir economizar tanto assim se eu ficasse num hotel. E a alimentação em Buenos Aires não é uma coisa tão barata assim se você ficar só comendo na rua, então o Airbnb valia super a pena. O apartamento que a gente pegou era tipo um apartamento, assim, era uma casa que o menino dividiu em vários apartamentinhos, assim, como se ele tivesse feito assim, um mezanino, então ficou uma coisa de 2 andares, embaixo era ali uma cozinha simples, um banheiro, tipo uma sala, e em cima tinha uma cama de casal com um armário e tal. O único problema desse Airbnb era, de novo, a questão do cheiro. Então, acho que por ser um lugar talvez muito úmido, fica muito fechado, ou porque era inverno e daí tá sempre tudo muito fechado, tinha um cheiro muito forte de, assim, tipo, parecia mofo mesmo, assim, de coisa guardada. Então era um cheiro que me incomodava bastante. Mas, de novo, não tinha muito o que fazer. O que eu ia fazer? Ia pedir pra trocar, não ia ser reembolsada, ia pedir pra trocar de quarto, os outros quartos iam ser iguais, não tinha muita opção. Nos comentários não tinha ninguém falando, olha, o cheiro não é legal. Então, não foi uma informação que eu consegui captar durante a reserva. Realmente parecia um bom lugar. E olhando, ele realmente era muito bom. Tirando essa questão do cheiro, ele valia super a pena, assim. Então, só teve esse ponto. Então, por essa razão, esse Airbnb em específico, eu não ficaria de novo em Buenos Aires por isso. Mas eu tenho uma amiga que foi logo depois de mim, poucos meses depois, ela foi para Buenos Aires, pegou um Airbnb também no mesmo bairro que eu peguei e foi tudo certo. A experiência dela foi ótima. Aliás, Buenos Aires tem várias opções de Airbnb muito bons. Tá? Que mais? Deixa eu ver. Que mais de experiência aqui? Outra coisa. No Canadá, os meus Airbnbs que eu fiquei no Canadá em 2019 foram todos excelentes. Eu gostei muito deles, tá? Eram apartamentos bem fofinhos, assim, que eu também, de novo, moraria tranquilamente. E aí, lá no Canadá, tem uma coisa engraçada, engraçado aqui pra gente que não tá acostumado, né? Acho que não só no Canadá, como na América do Norte, de modo geral. É muito comum eles aproveitarem o basement das casas. O que é o basement das casas? Sabe quando a gente vê em filme que tem aquela parte que é tipo meio que um porão assim embaixo da casa, mas que é um negócio arrumado, que eles deixam uma estrutura pronta. E aí quando você tá no pátio do lado de fora, você vê aquela janelinha, você consegue ver lá dentro e tal, só que é um negócio mais pra baixo ali da terra. Então, isso aí é o basement. E eles alugam muito o basement. Lá no Canadá, inclusive, as pessoas moram no basement, elas alugam de verdade uma casa lá. Então, o dono da casa mora em cima, tem toda a estrutura dele da casa, e ele aluga o basement para outras pessoas. Alguns fazem isso pelo Airbnb, outros realmente alugam mesmo. Então, em ambos os casos que eu usei lá no Canadá, eu aluguei o basement e foi bem legal. Eram apartamentos com uma estrutura, parece um apartamento, né? Com uma estrutura bem boa, quarto, cozinha, banheiro, sala, enfim, tudo completinho, assim. Então, eu super moraria. Inclusive, esse é um quesito, você deve ter reparado, esse é um quesito que eu acabo usando como como é que eu posso dizer? É um fator relevante pra mim. Quando eu percebo que aquele Airbnb, tipo, eu moraria naquele Airbnb, é porque eu realmente gostei do local. Então, isso é um ponto, acho que super importante pra mim em relação ao Airbnb. Eu ter essa sensação de que eu estou em casa. Então, eu realmente gosto disso e eu me conecto muito com aqueles lugares em que eu falo, nossa, eu moraria aqui. Então, eu realmente gosto. Eu indico, se alguém que eu conheço vai para aquele mesmo local que eu e eu gostei muito, eu falo, eu me hospedei no Airbnb e tal, deixa eu anotar aqui pra ti o nome e tal. Então, tem toda essa questão ao redor do Airbnb, talvez por isso que eu goste tanto.
agora que você ouviu todas as minhas experiências, você percebeu que, né, nem todas elas foram tão boas assim, nem todas elas foram 100% boas. Bom, ao longo desses anos, reservando hospedagens por aí, eu acabei percebendo que tem alguns critérios que são muito importantes que a gente não pode esquecer de levar em consideração antes de escolher uma hospedagem. Só que, infelizmente, nem sempre eu mesma cumpro 100% das minhas orientações e das minhas dicas, porque se eu cumprisse, por exemplo, eu não teria caído naquele hotel que eu caí lá no Canadá em 2019. Então, né, nem sempre a gente segue 100% o caminho correto. Mas todas essas experiências me fizeram perceber e reforçar ainda mais a importância de alguns itens. Então eu vou te falar aqui, primeiro, os que eu considero fundamentais, que você sempre deve prestar atenção antes de fazer uma reserva, e outros itens que você pode perceber se para aquela ocasião em específico faz sentido levar aquilo em consideração ou não. Então vamos lá. Primeiro, a questão de, óbvio, custo, né? Você sempre vai levar custo em consideração, então você, quando estiver fazendo as suas pesquisas, fazendo ali as suas buscas de hospedagem, você vai começar a perceber o que é caro e o que é barato naquele lugar. Então você vai começar a entender custos e vai criar ali a tua faixa de custos. Ah, beleza, eu estou disposto a gastar para isso aqui até tantos reais na diária. Então você vai perceber isso através da pesquisa. Por isso que é importante a gente pesquisar e monitorar por um tempo antes de comprar, reservar alguma coisa, porque a gente consegue entender o contexto, como é que funciona. Então, né, custo, óbvio, é um item importante. Outro item importante, e aí esse é tão ou mais importante quanto o custo, é conferir fotos dos hóspedes, e não só aquelas fotos que o hotel mostra pra gente no site. E aí, como é que nós conseguimos fazer isso? Você pode entrar no TripAdvisor, no site do TripAdvisor, e colocar o nome do hotel lá. E aí, por lá, você consegue... tem uma área lá onde tem fotos dos hóspedes. E aí, ali, você vai descobrir a verdade sobre aquele lugar. Então, por ali, você vai perceber se as fotos que o hotel te mostra condizem com a realidade. Então, isso é muito legal. E aí, isso nos leva para o terceiro ponto a ser levado em consideração, que é a parte dos comentários. Também, de novo, tão importante quanto os outros dois, tão importante quanto as fotos, é a questão dos comentários. Então, é vasculhar comentário nos sites, tá? E aí, aqui é qualquer um dos sites de pesquisa, inclusive o Airbnb, a parte de comentários é super importante, principalmente no Airbnb, porque como você não tem fotos de hóspede no Airbnb, não tem isso, você não consegue fazer esse cara crachá ali do que tá aparecendo na foto para você. Então, você tem que confiar ali na parte dos comentários. Então, é legal ler muitos comentários, porque ali no meio você pode pegar alguma coisa que possa ser importante para você ou não, tá? Porque, às vezes, tem alguma coisinha de errada no local e nem todo mundo tem coragem de falar sobre aquilo. Por exemplo, a questão do cheiro lá do Airbnb de Buenos Aires. Ninguém falou sobre aquilo nos comentários. As pessoas falaram que era legal. Mas pode ser que tenha uma pessoa lá no meio que tenha falado, tudo bem, porém a única coisa é o odor que é muito forte. Então, talvez se eu tivesse visto esse comentário lá, eu não teria pegado aquele Airbnb. Então, por isso que é importante a gente dar uma vasculhada nos comentários, principalmente pro Airbnb, tá? E aí focar bastante nas fotos, na parte dos hotéis e dos hostels, olhando ali pelo TripAdvisor. O próximo item são as formas de pagamento. Como é que a gente, né, o que a gente leva em consideração em relação a isso? Bom, nem todos os hotéis você vai conseguir parcelar, por exemplo, nem todos você vai ter a opção de pagar antes, alguns você só vai pagar no local, você reserva agora e só paga na hora. Então, tem formas de pagamento bem diferenciadas, e aí algumas são regras do próprio hotel e outras vão depender do site, da plataforma onde você está procurando. Então, podem ter condições diferentes. Se você olhar aquele mesmo hotel no Booking, se você olhar ali no Expedia, pode ser que tenha uma outra condição. Se você olhar na Decloar, pode ser que tenha uma outra condição de pagamento. Então, isso pode variar. E aí, a forma de pagamento pode ser relevante para você na questão de, eu não posso comprar à vista, por exemplo, eu preciso parcelar os meus hotéis. Então, tem algumas questões que você precisa levar em consideração. Então, você tem que prestar atenção nessa parte. Algumas plataformas vão te mostrar as formas de pagamento
antes de você chegar lá na parte do checkout e outras não. Você vai ter que seguir em frente até chegar perto, né? Lá na hora que você teria que colocar seus dados de pagamento para poder ver como é que são as formas de pagamento, né? Você não precisa efetuar nenhuma compra, mas você só consegue ver nessa última página. Então é bom dar uma olhada nisso. Outro item que é importante, e aí esse é o quinto item daqueles que eu considero essencial, é a questão da localização da hospedagem. Como assim localização, Bruna? É literalmente onde está o lugar. E aí você tem que levar duas questões em consideração na parte de localização. A primeira delas é a questão de segurança. Se aquela região onde está aquele hotel é seguro ou não. Como é que eu descubro isso? Bom, antes de tudo, inclusive antes de você pesquisar os hotéis, você vai pesquisar que regiões são seguras para se hospedar na cidade tal. E aí você vai para o Google mesmo. Cidade tal, quais são as regiões mais seguras? Regiões indicadas para se hospedar na cidade tal. E você vai encontrar vários posts, vários artigos de vários blogs de viagem, dando detalhes para você sobre os bairros, inclusive. Esse bairro aqui é bom por isso, ele é um bairro mais boêmio, se você quer sair à noite, você pode ficar hospedado nele por essa razão. Esse outro bairro aqui é mais residencial, tem um pouquinho menos de transporte público, mas se você ficar hospedado perto da rua tal, vai ser tranquilo. Enfim, você vai encontrar essas informações tranquilamente, é só você pesquisar no Google, abrir 1, 2 ou 3 artigos no máximo e dar uma olhadinha ali nas orientações. E aí você fica com essa informação salva. Beleza, essas regiões aqui são boas. E aí, quando você estiver lá buscando os hotéis, as hospedagens, o Airbnb, enfim, você pode aproveitar e usar as ferramentas de mapa que essas plataformas têm. Então você consegue enxergar onde é que está o hotel na cidade. Ele vai funcionar como um mapa. E aí você pode ter, por exemplo, o Google Maps aberto aqui, te mostrando, você marcou ali quais são as regiões que são seguras para se hospedar, e aqui você está olhando o mapa da plataforma mesmo de reservas, e aí você consegue bater, beleza, esses aqui tá tranquilo, tá dentro dessa área aqui, então eu posso me hospedar, tá? Então essa parte é bem importante, a questão da segurança. Outra questão é a parte do transporte público em relação à localização. Então, vão existir várias cidades mundo afora e que você não vai conseguir se hospedar nas regiões mais centrais porque vai ser muito mais caro. Não vai nem, inclusive, compensar. Você vai, pagar muito mais só para ficar mais bem localizado. E aí você vai precisar se hospedar mais afastado. Quando isso acontecer, você precisa conferir a questão do transporte público. Onde é que está esse transporte público? E aqui eu te dou uma dica. O meu filtro é, no máximo, 10 minutos caminhando entre o lugar onde eu estou hospedado e o transporte público. No máximo 10. É o meu limite. Por quê? Porque você vai estar cansado, enfim, você não vai querer ficar caminhando mais 20 minutos quando você voltar, por exemplo, à noite, você está super cansado, ainda caminha 15, 20 minutos até chegar no lugar. Então, por isso que eu acho que 10 minutos é o limite, tá? Então, para isso é bem tranquilo. Você pode, dependendo da plataforma onde você estiver pesquisando, você consegue ver já o transporte público ali, você consegue enxergar ali. Se não, não tem problema. Você pega o Google Maps, copia o endereço daquele hotel, daquela hospedagem e confere se tem transporte público por perto. É só você dar zoom na ferramenta do mapa que você vai conseguir ver se tem o transporte público ali ou não. Aí vai aparecer ponto de ônibus para você, com símbolozinho de ônibus, vai aparecer ponto de metrô, trem normal, enfim, ele vai te mostrar ali. Então fica bem tranquilo. Então, essa questão da localização é bem importante. E agora, mais alguns itens que são importantes para você levar em consideração para suas hospedagens, mas que nem sempre são necessários. Aí é uma questão mais facultativa mesmo. Bom, o que a gente pode olhar? A questão do guarda-volume. Como assim guarda-volume? Tem hospedagens que oferecem essa opção de você, por exemplo, quando você chega mais cedo que o seu check-in, seu check-in é às 14 horas e você chegou às 10 horas do aeroporto. Você pode ir para a hospedagem, para o hotel, para o hostel, deixar a sua mala lá, na área de por exemplo, na recepção, ou numa área específica, ou até mesmo num guarda-volume, literalmente, tipo um armário, enfim. Muitos locais vão ter essa opção, e aí então você consegue deixar lá, e mais tarde você volta, no fim da tarde, por exemplo, para fazer o seu check-in e aí ir para o quarto. Mesma coisa no check-out. Você normalmente tem que fazer check-out até no máximo meio-dia, dependendo do lugar, 11 horas, 10 da manhã, enfim. E às vezes você só vai embora da cidade à noite, por exemplo. Aí você vai ter que ficar andando de mala o dia inteiro. Então, o guarda-volume facilita muito nesse quesito. Então, pode ser dependendo da sua viagem ou dos seus horários de saída e chegada,
olhar a questão de guarda-volume, se o local tem essa opção ou não. No caso do Airbnb vai ficar um pouquinho mais complicado, porque como é um local só, é uma coisa específica, provavelmente a pessoa não vai poder ficar guardando a mala para você. Então é o único porém da questão do Airbnb. Mas existem guardas-volumes em outras partes da cidade, com certeza, como por exemplo no aeroporto, deve ter guarda-volume. Estação de metrô costuma ter guarda-volume e, dependendo da cidade, tem inclusive serviços de guarda-volume espalhados pela cidade que você pode utilizar. Mas claro, se tiver no seu hotel, facilita. Outro ponto, a questão da cozinha, como eu mencionei, pode ser um ponto importante para você ou não, ter cozinha no quarto ou ter cozinha no hotel ou no hostel, então você avalia isso dependendo da sua situação. Outra questão é a questão da lavanderia, da área de serviço, como a gente comentou nos exemplos, pode ter como pode não ter. Então, dependendo da situação, pode ser relevante para você. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você está no meio da sua viagem e você vai se hospedar num hostel. Você vai estar viajando por 20 dias e você está ali pelo 7º, 8º dia e você precisa escolher um hostel e provavelmente a essa altura da viagem você já vai ter que lavar a roupa. Você não levou exatamente quantidade de peças para 20 dias, né? Você tem que dar uma lavada nessas peças. Aparecem 2 opções de hostel para você com preço bom. Uma tem lavanderia dentro e outra não tem. Então, a que não tem, você vai precisar sair na rua procurar uma lavanderia dessas que você se atende sozinho. Enquanto que no hostel já tem, você só vai precisar pagar, enfim, mas já tá ali para você. Então, nesse caso, por exemplo, você pode escolher o hostel que tem a lavanderia, é uma opção. Outro item importante é estacionamento para o caso de você estar com o carro alugado. Então, quando você aluga o carro, você precisa levar em consideração se o local tem estacionamento ou não. E aí, dependendo de onde você estiver, estacionamento pode ser um problema bem grande. Vou te dar um exemplo. Eu tive uns clientes de consultoria que foram para a Europa e eles alugaram um carro, usaram um carro lá da Suíça até a Alemanha. E aí, ali durante o planejamento e nas reservas, eu percebi que esse hotel lá em Munique, na Alemanha, não tinha estacionamento, mas que isso também não era um padrão em nenhum hotel da região central, não tinha estacionamento mesmo. Inclusive, tinham restrições relacionadas a circular com o carro naquela região da cidade. Então, o que a gente teve que fazer nesse caso deles? Assim que eles chegaram em Munique, eles já se organizaram para já levar o carro e devolver em Munique. Então, a gente alugou só o carro até eles chegarem em Munique, porque não ia adiantar, eles não iam conseguir usar o carro lá, eles não iam ter onde estacionar, eles teriam que estacionar longe do hostel onde eles ficaram hospedados, eles iam ter que pagar estacionamento, enfim, então não compensava. Mas porque nesse caso, essa cidade em específico, a parte turística não está ali orientada para que você faça as coisas de carro, mas vão ter situações em que tudo é movido a carro, por exemplo. Se você for se hospedar em Orlando ou Miami, provavelmente seu hotel vai ter a opção de você deixar o carro, tá bem possível que você tenha alugado um carro, e muitas vezes você não vai nem precisar pagar por esse estacionamento. Então, ele pode ser um item importante dependendo da sua hospedagem. Outro item, vamos lá. A questão de levar um bichinho, levar um pet na sua viagem. Então, se você vai viajar com seu cachorrinho, seu gato, enfim, seu pet, você precisa conferir se a hospedagem permite animais. Então, normalmente essa informação já está lá naquela primeira página de pesquisa, por exemplo, lá no Booking, lá naquela página inicial, vai ter uma parte lá onde diz se é permitido animais ou não. Mas se você tiver qualquer dúvida, não tiver ficado claro alguma informação, você pode mandar uma mensagem para o hotel antes de fazer qualquer reserva, confirmando se pode ou se não pode. Então, esse pode ser um item importante e você precisa prestar atenção nisso. Por que eu estou te falando isso? Vou te dar um exemplo. Eu já fiz uma viagem com os meus pais aqui dentro do Brasil e a gente não... Teve uma parte da viagem que a gente não tinha programado a questão da hospedagem. E a gente viajou com o nosso cachorrinho. Quando a gente chegou naquela cidade, a gente foi procurar um hotel para dormir. E aí os hotéis não aceitavam o cachorro dentro do quarto. Então, ou ele ficava na garagem ou a gente não se hospedava ali. Então, tem alguns detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção, claro, né? Numa viagem internacional é mais difícil a gente levar um pet junto, mas pode ser que numa viagem nacional você leve e isso possa se tornar uma encrenca se você não conferir. Então, confere sim, tá? Outro item, o café da manhã. Café da manhã pode ser relevante ou não na definição da sua hospedagem. No meu caso, para mim não é.
Eu não escolho alguma coisa porque tem ou não café da manhã. Até porque em vários lugares do mundo não é comum ter café da manhã nos hotéis. Então, vão ter vários lugares que você não vai encontrar essa opção, inclusive. Então, pra mim, não é relevante, mas pode ser que seja pra você. E aí, se você tem uma opção com café e uma opção sem café, talvez você escolha a com café da manhã. Então, pode ser um item que você leve em consideração, tá? O último item, e aí esse pode ser bem importante dependendo, né, das suas restrições, enfim, do que você gosta, do que você não gosta, que é a questão de banheiro. Banheiro privativo ou banheiro compartilhado. Se for um hostel em quarto compartilhado, provavelmente o banheiro vai ser compartilhado. Enfim, tem coisas que já são meio... já estão implícitas ali, você já entende que aquilo faz parte. Só que, às vezes, dependendo da hospedagem onde você vai, a parte do banheiro não fica tão clara assim, e quando você chega lá, você descobre que, não era isso que eu esperava, tá? Então, por isso que pode ser importante você conferir essa informação. Em casos bem normais, assim, hotéis normais, hospedagens maiores, enfim, normalmente vai estar tudo certo, você vai ter um banheiro privativo e tal. Mas eu já pesquisei Airbnb, que o apartamento era tipo um apartamento pequenininho, num prédio onde aquela pessoa alugava outros apartamentos iguais àquele. E não ficava claro a questão do banheiro. E aí, quando você começava a fuçar, principalmente nos comentários, dava pra entender que o banheiro era na rua e não dentro do apartamento. Então, era um banheiro no corredor, onde outras pessoas daquele corredor, em apartamentinhos parecidos com o seu, usavam o banheiro. Mas isso não estava explícito lá nas informações do local. Tem até hotéis em que isso pode acontecer, mais difícil no caso de hotel, mas pode acontecer. Hostel, normalmente você consegue essa informação mais fácil, mas são alguns detalhezinhos ali que você tem que prestar atenção na questão do banheiro para não ter nenhuma surpresa, tá? Então, aqui eu te falei 12 itens para você levar em consideração antes de escolher a sua hospedagem, sendo que desses 12, 5 são super essenciais, que é a questão do custo, a questão de conferir as fotos, conferir os comentários, a parte do... Peraí que deu branco. Deixa eu conferir aqui na minha lista. As formas de pagamento, a quarta opção, e também a questão da localização. Então, eu diria, inclusive eu daria um top 3 aqui. Foto, comentário e localização, tá? Porque custo, óbvio, você vai ter ali um limite seu de custo, um teto de custo, mas assim, localização, foto e comentário é o principal balizador para você. Então, se você precisar priorizar, você não consegue olhar para todos esses 12 itens, ou inclusive muitos deles podem não fazer sentido em alguma hospedagem que você está escolhendo, você não deixa esses 3 que eu mencionei de fora. Eles são os principais. E só para finalizar, bem rapidinho, vou mencionar em que sites você pode pesquisar as hospedagens, né? Eu comentei aqui ao longo do vídeo, mas vou só finalizar aqui para ficar registrado. Você pode usar o Booking, Hotels.com, Expedia e Decolar, por exemplo, para pesquisar tanto hotel quanto hostel. Todos eles têm essas duas opções. Inclusive, tá agora ficando bem comum dentro dessas plataformas você encontrar apartamentos também, casas para alugar também no estilo do Airbnb, só que dentro das plataformas que a gente está acostumado em reservar hotéis, por exemplo. Então, Booking, Expedia, Hotels.com, Decolar, você consegue encontrar todas essas informações, tá? E, claro, usar o site do Airbnb para pesquisar também a opção de hospedagem no Airbnb. Então, esses são os principais sites que eu indico, são os principais sites que eu uso. Na questão de hostel, eu costumo usar esses sites comuns mesmo para pesquisar hostel, mas você pode usar sites específicos como o Hostel World, por exemplo, que aí é um site só com informações de hostel. Era isso que eu queria compartilhar com você. Queria compartilhar um pouquinho das minhas experiências para você ter aí um gostinho de como pode ser as suas viagens ou não. Mas o principal é que eu espero que com esses 12 critérios que eu te apresentei, com esses 12 itens que eu te falei, você tenha as melhores experiências possíveis e que você não passe por alguns perrenguinhos que eu já passei nas minhas hospedagens, tá? Então esse era o principal objetivo desse vídeo, que você aprendesse, conhecesse esses 12 itens, conhecesse principalmente os mais importantes dele, aqueles 5 primeiros ou aqueles 3 mais importantes, para que você escolha as melhores hospedagens, o melhor custo-benefício para sua viagem, para aquele local, para aquela região onde você está indo. Então, se esse vídeo foi útil para você, se você vai usar essas dicas, deixa
deixa eu saber, deixa aqui seu comentário, me fala o que você achou do conteúdo. E também, se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, marca alguém aqui, compartilha também. Se você estiver vendo no YouTube, você pode compartilhar o vídeo. Se você estiver no Instagram, você pode mandar por direct para alguém, pode marcar alguém no comentário, enfim. Deixa a galera saber aqui sobre esse vídeo, sobre hospedagens, tá? Muito obrigada e até a próxima!